Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém. Amém. Deus utilize cada vez mais as nossas vidas como um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 e depois do versículo 21 ao 25. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e depois do versículo 21 ao 25. Diz a palavra de Deus: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Semana passada, mais especificamente, no dia 12 de maio, foi o dia em que o mundo secular comemorou o Dia das Mães, o dia em que alguns ainda tiveram o grandioso privilégio de terem contato direto com a sua respectiva mãe, o que, graças a Deus, foi o meu caso. Tive contato com a minha maravilhosa mãe, Denise. Foi o dia também de cultivarmos aquelas boas lembranças, aquelas nobres guerreiras que já se foram e não estão mais entre nós, como foi o caso também da avó da minha esposa, que morreu bem na semana do Dia das Mães, com 92 anos. Eu, em particular, também lembrei da minha finada avó, a saudosa Maria do Carmo, também minha segunda mãe aqui nessa terra. Também lembrei da minha madrasta, Elaine, que é a mãe das minhas duas irmãs por parte de pai, que também são mães. Lembrei também da minha tia, nossa irmã em Cristo, Francine, lá do Guanabara, em Campinas, que também sempre foi uma mãe para mim. E também é sempre bom lembrar também da minha melhor parte, da minha melhor versão, a minha esposa Camila, que é mãe do nosso filho Davi. E é fato, é muito bom, ao menos, lembrar de pessoas que não necessariamente sejam mães de fato, mas que têm esse dom do amor materno, ora recebendo esse amor, ora concedendo esse amor. É muito bom quando a gente lembra de pessoas que têm esse dom, o dom do amor materno. Se nós nos aprofundarmos um pouco mais nessas questões e buscarmos entender um pouco da virtude deste amor materno, a origem deste amor materno, nós inevitavelmente sempre nos depararemos com o plano original de Deus, tanto para o homem quanto também para a mulher. Porque, como diz bem o Senhor dos Exércitos, não é bom que o homem esteja só. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 8. 1 Coríntios 11, do versículo 8 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus: Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão,
e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. No plano original e imutável do Criador, a mulher, ela se originou do homem, mais especificamente da sua costela. O Pai Celestial deixou o homem incompleto para fazer completa, para fazer plena a sua auxiliadora. Diferentemente do homem, sem lhe faltar parte alguma. Isso explica muita coisa, pois o homem no plano original só se sentirá pleno ao se tornar uma só carne com a sua esposa, pois a sua costela irá retornar espiritualmente ao seu devido lugar. E a mulher, por sua vez, por ter sido criada plena, sem que lhe falte coisa alguma, talvez seja uma explicação mais plausível do motivo pelo qual Eva esteve caminhando sozinha no Éden, ter deixado o seu marido de canto, ter deixado de ouvir a voz de Deus e a voz do seu marido, e ter ouvido a voz da serpente, a voz do maligno, a voz de um desconhecido naquele momento. Porque um ser pleno tem muito mais dificuldade de se submeter à vontade de uma outra pessoa do que um ser que esteja faltando alguma parte de si. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, mas o que isso tem a ver com a virtude do amor materno? E a resposta está justamente no versículo 12 deste capítulo de 1 Coríntios, que diz o seguinte: pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Ou seja, no plano original, assim como o homem só estará pleno com a sua auxiliadora, e ambos sendo devotos, ambos sendo submissos à vontade do Senhor, a mulher, quando ela engravida e dá à luz ao seu bebê, naquele momento ela fica incompleta, pois parte do seu ser se desprendeu dela naquele momento, na hora do parto, na hora de ouro, num dos momentos mais sublimes da existência humana, que é o nascimento de uma pessoa. Daquele momento em diante, a mulher, que agora já é mãe na prática e não mais só dentro de si, perdeu não apenas uma costela, mas perdeu um ser humaninho por completo. Isso quando não são gêmeos, quando não são trigêmeos e por aí vai. Em outras palavras, Deus presenteou a mulher com um amor semelhante ao seu amor ágape, ou agape, um amor incondicional que o Pai Eterno tem por todos nós, pela humanidade. O amor de uma mãe por sua prole é o amor mais próximo do amor de Deus por sua criação, do amor de Jesus Cristo por cada um de nós, pessoas que são membros da sua igreja. Um pai terreno, por mais que ele tente amar a sua descendência, por mais que ele busque um amor intenso, um amor presente, um amor verdadeiro para o seu filho, por mais que ele busque tudo isso, é óbvio que o amor paterno, ele é bem menor, não menor, mas ele é diferente do amor materno. Ele não chega nem perto do amor incondicional do amor materno. É óbvio que o amor paterno também ele é um amor essencial, também é um amor muitíssimo importante para a construção do caráter de uma pessoa, porém é um amor muito diferente do amor de mãe de um modo geral. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 22, para a gente entender um pouco sobre o amor paterno e também sobre o amor materno. Gênesis 22. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus:
tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes em que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de a adorarmos, voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 12, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para as mães e futuras mães que estão aqui nesta manhã. Alguma de vocês conseguiria atender de forma positiva este pedido que Deus fez para Abraão, sim ou não? Seja sincero. Talvez seja por isso que Abraão, quando recebeu esta ordem divina, nem ousou, nem colocou em hipótese alguma comunicar a sua esposa, Sara, porque sem sombra de dúvidas, ela como mãe, ela não toleraria, em hipótese alguma, nenhuma violência contra Isaque. E com certeza, ela empreenderia contra a vida de seu marido, em prol do seu único filho, o filho da promessa. Por isso que um amor materno é bem diferente do amor de pai. Em nenhum momento, nenhum segundo sequer, Abraão deixou de amar o seu filho Isaque. Eu fico imaginando aqui o coração partido dele durante esses 3 dias de caminhada, até a chegada ao local que o Senhor tinha indicado. Noites mal dormidas ou até mesmo noites não dormidas. Será que se passava na sua mente ao preparar o altar para o holocausto? Porém, por mais que o seu coração, por mais que o seu sentimento estivesse em frangalhos, o amor de um pai, que é um amor mais racional, que é um amor mais rígido, que é por vezes orgulhoso, um amor com o intuito de preparar o seu filho e sua filha para ser um guerreiro do Senhor, para enfrentar todos os percalços da vida. O amor verdadeiro de um pai, por mais que doa, por mais que machuque, um pai nunca deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Diferentemente do amor de mãe, que é aquele amor mais paciente, aquele amor mais compassivo, aquele amor mais resistente, aquele amor muito mais misericordioso. E uma das coisas interessantes, não apenas dessa história aqui que a gente acabou de ler, mas de outras histórias bíblicas, tanto do Velho quanto também do Novo Testamento, é que Deus, o Pai, ora nos ama com o amor de pai e ora nos ama com o amor incondicional de uma mãe. No versículo 1 e 2 aqui, vamos ler novamente, versículos 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto
num dos montes que eu indicarei. Eis aqui o amor do Pai, o amor que desafia, o amor que incomoda, o amor que faz o filho sair da zona de conforto. Por mais que essa ordem ela pareça ser uma ordem, a primeiro momento, uma ordem divina completamente absurda, e você ofereceu o seu único filho, o filho da promessa, em nenhum momento, por mais que a situação fosse extrema, por mais que a situação fosse complicadíssima, de um extremo sofrimento físico, psicológico, espiritual, em todos os aspectos, em nenhum momento essa situação fugiu do controle de Deus, do controle do Altíssimo. E como é aquele pai que joga o bebê para cima e a mãe acha que o bebê vai se esborrachar no chão, mas ele vai e pega o bebê no ar. É como aquele pássaro que empurra o seu filhote para fora do ninho, para que ele possa voar pelo seu próprio instinto. Uma vez, a minha mãe, ela me contou que meu avô, melhor dizendo, ele arremessou a minha tia, minha tia e meus 2 tios, numa piscina sem ninguém saber nadar. Eu não sei ao certo o que aconteceu, se a minha avó brigou com ele, se alguém engoliu água nesse momento. Eu só sei de uma coisa: os 4 filhos estão vivos até hoje. Só minha avó que afogou meu avô depois, né? Fazer brincadeira. Mas isso aqui é só para a gente ilustrar como é que funciona o amor paterno. Um amor mais invasivo, um amor mais duro, um amor plenamente necessário para a construção do caráter, da força, da resistência de nós, seres humanos, tanto homens quanto também mulheres. Agora vamos aqui no versículo 9, novamente, de Gênesis 22. Do versículo 9 ao final, para a gente entender um pouco do amor materno de Deus. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eis aqui o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amando com amor de mãe, com amor materno. É como se, metaforicamente, o espírito de Sara estivesse intervindo naquele momento e concedendo um alívio que tanto Abraão quanto também Isaque tanto almejavam naquela situação. Ao ouvir os 2 chamados de Deus, Abraão deve ter caído em grandioso êxtase, mal acreditando em tudo aquilo que tanto ele quanto também o filho da promessa, Isaque, estavam vivenciando naquele momento. O Pai Celestial derramando seu grandioso amor materno, tanto para Abraão quanto também para Isaque. Então, o amor ainda possui a maravilhosa característica de provisão, concedendo um carneiro para o holocausto, fazendo aquela interessante alusão, aquela interessante alegoria entre o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, o Santo Cordeiro sem defeito, que tira o pecado de toda a humanidade, há mais ou menos cerca de 1900 anos antes de sua vinda como carne e como sangue aqui nesta terra. É simplesmente fascinante a gente ver o amor materno de Deus, o amor incondicional, o amor de provimento, o amor de provisão, aquele amor intenso que até mesmo nos pequenos detalhes, nos sutis detalhes ele age. É como aquela mãe que ao preparar o lanchinho da sua criança faz tudo com carinho, faz tudo com riqueza de detalhes, pega a frutinha orgânica, pica bonitinho ali, faz um pãozinho assado, sem glúten, envolvido aqui num guardanapinho, um suquinho natural, sem açúcar, numa garrafinha térmica, sem contar o capricho da riqueza de detalhes desta mãe com a sua criança. Se a mãe, por exemplo, tem um menino, ele arruma aquele menino com tênis, combinando com a meia, coloca um penteadinho ali bem descoladinho, bem bonito. E se a menina, gente, simplesmente a menina vira uma boneca na mão daquela mãe, que pensa em cada detalhe, em cada situação.
Talvez alguém aqui não saiba, mas meu filho Davi, que a gente pede sempre oração por ele aqui, ele está no espectro autista. E já houve situação de eu levar ele na terapia só com a roupa do corpo, sem levar uma garrafinha de água. E a terapeuta, quando encontrou comigo, deve ter pensado assim: olha que pai relaxado, traz só um menino aí só com a roupa do corpo. E a Camila ficou muito brava comigo, com toda razão. Ficou uma arara, ficou uma jaguatirica comigo. Aí ela me ensinou que eu tinha que preparar uma mochilinha para ele, pelo menos aí uma troca de roupa, uma cuequinha, um livrinho de anotações ali da psicóloga, também uma garrafinha de água, um lanchinho que tinha que preparar lá. Só aí que eu fui entender o amor de mãe. O amor materno é aquele que se preocupa com a riqueza de detalhes, nos mínimos detalhes, diferente do amor de pai, que é aquele amor mais rústico, aquele amor mais objetivo, aquele amor mais sistemático. Provavelmente aqui todos aqui conhecem também a parábola do filho pródigo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no capítulo 15 do livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos entender um pouco mais sobre o amor paterno e o amor materno. Lucas capítulo 15. Lembra da história do filho pródigo? Vamos aqui. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Esse aqui é mais um exemplo do amor de pai. Deixa eu ver se eu entendi, meu filho. Você é o filho mais novo e você quer a sua parte da herança comigo vivo? É isso que eu estou entendendo? Então tá. Ó, vai embora. Seja feliz. Muitas vezes, o amor de pai vai deixar o filho quebrar a cara sozinho, para que ele reconheça o seu amor, para que ele reconheça o seu cuidado. Por mais que o pai tenha liberado a herança para o filho, ele em nenhum momento deixou de amá-lo, mesmo apesar dessa afronta. Muitas vezes, amar um filho é respeitar as suas decisões pessoais, mesmo que ele esteja convicto que muito em breve ele vai quebrar a cara. Dificilmente o amor materno acataria tal pedido do seu filho, sabendo que ele iria sofrer com esta própria decisão, não é verdade? Vamos continuar aqui em Lucas 15, agora no versículo 17 ao final, até o 24. Lucas 15, versículo 17 ao 24, que diz o seguinte: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser tratado como seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Agora uma pergunta para os pais aqui de plantão. Depois de uma grande presepada que o seu filho pintou e bordou com seus bens, com a sua herança, sendo sinceros, será que nós como pais aqui nessa terra, nós teríamos atitude semelhante a esta do pai do filho pródigo? Sim ou não? Pelo menos não antes de pelo menos umas 2 horas de sermão bem intenso na cabeça dessa criatura, não é verdade? Entretanto, este é mais um exemplo do amor materno de Deus para conosco, o amor incondicional do Senhor para com os seus filhos.
E como Deus nos fez, tanto homem quanto mulher, a sua imagem e a sua semelhança. É algo simples da gente compreender que o amor divino engloba em sua totalidade, tanto o amor paterno quanto o amor materno. Porque o amor divino, ele é o ápice, é o apogeu da perfeição do amor. Para a gente finalizar, no livro de João, capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo no livro de João. João capítulo 3. Esse versículo aqui era para falar de cor e salteado. 16, que diz o seguinte. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que vocês sabem por que o Ministério das Mulheres ele é muito mais organizado que o Ministério dos Homens? Sabe por que as mulheres, quando servem a Deus, são muito mais fervorosas que nós homens? É porque a virtude do amor materno, mesmo algumas ainda não sendo mães, está aflorada nos seus corações. Elas, mesmo que no subconsciente, mesmo que de forma espiritual, elas entendem incomparavelmente mais que nós homens a profundidade do amor do Pai, do Filho e do Espírito. Pois o Pai momentaneamente ficou incompleto com a separação de Cristo Jesus por conta de todos os nossos pecados. A dor da perda de um filho, só de uma mãe imaginar isso, ela já consegue entender, em parte, aquilo que o Pai Celestial também sentiu quando Jesus partiu. E também, ela entende que todo o amor que ela sempre desprendeu para o seu filho foi algo que transcendeu todo entendimento daquele momento. Só de uma mãe imaginar, ela consegue entender aquilo que o Pai Celestial sentiu por nós com o sacrifício do seu Filho unigênito por conta do nosso pecado. Por conta do amor paterno, Jesus ele foi entregue na cruz. E por conta do amor materno, ele foi aceito e as nossas vidas foram regeneradas e salvas para os braços de Deus Pai. Deus seja louvado pelo seu amor materno e também por cada mulher, por cada mãe que aflora e que cultiva esta nova virtude, essa nobre virtude do amor materno. O amor de uma mãe é o amor mais próximo do amor de Deus por cada um de nós. Vamos orar? Criador dos céus e da terra, nós te louvamos. Ó Pai, queremos te agradecer pelo amor dessas mulheres maravilhosas, pois o amor de uma mãe é o amor mais próximo do amor do Senhor para conosco. Nos ajude a compreendermos este amor e vivermos este amor segundo a vontade do Senhor. Esteja também abençoando a nossa semana, para que tenhamos uma semana maravilhosa, rica na tua misericórdia, rica no teu amor, rica na tua salvação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos do mal e das tentações, nos dê sabedoria para conseguir viver uma vida agradável, reta, uma vida com virtude diante do Senhor. Esteja nos fazendo tomar as decisões corretas sempre, Pai. Esteja nos livrando do mal e das tentações. É o que lhe pedimos, agradecidos. Em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.